Já está gravando. Galera, vocês já tiveram 2 conteúdos, 3 com de hoje, para a prova da semana que vem. Quando eu falo 2 conteúdos, que na verdade o assunto anterior era um conteúdo só que como é muito longo, foram 2 aulas. Que foi a história de Roma, né? Primeiro foi a Roma Antiga, as origens de Roma. E na segunda semana foi o auge, né, o Império Romano e a sua decadência e seu fim. Quando o Império Romano do Ocidente termina, ele termina porque ele é invadido pelos bárbaros, tá? Então o Império Romano foi destruído e em seu lugar, no lugar do Império Romano do Ocidente, veio o feudalismo, que é essa organização que vocês viram aí na videoaula de hoje, tá? Então, vocês viram que não havia um governo, o poder era descentralizado, tá? A sociedade era composta pelo clero, que era a elite, né? Eram os que mandavam, eram os que controlavam a Igreja Católica, pelos nobres, também controlavam a sociedade, que eram os senhores feudais, e havia o povão, que eram os servos ou camponeses, tá? Então, essa era a organização social do feudalismo. Outra coisa interessante é que vocês veem que quase não havia dinheiro rolando, né? As pessoas plantavam apenas para consumir, para se sustentar, e o que sobrava eles trocavam com outros feudos, com outras terras. Assim levava a vida e garantindo a sua sobrevivência. Tá? Então o assunto da prova vai ser Roma. Peraí que entrou mais gente aqui. Então o assunto da prova vai ser Roma e o assunto de hoje, feudalismo. Mas eu vou colocar tudo isso mastigadinho também lá no grupo, tá? Para quando vocês olharem as orientações, é só reassistir os vídeos ou reler o conteúdo do livro e estudar para a prova, tá bom? A prova vai ser no mesmo esquema, vou colocar lá no Google Sala de Aula, para quem fica online, tá? Como a primeira prova valeu 5, essa segunda prova vai valer 3 pontos, viu? Vai valer 3 pontos. Professor, e os 2 pontos que estão sobrando? Aí vocês vão... Lembra aquela atividade que vocês fizeram no final da unidade passada? Pois vai ter ela de novo. Tá? Aquela atividade, acho que foi meio ambiente, se não me engano, foi meio ambiente. Acho que foi isso mesmo. E agora, nessa unidade, vai ser outra atividade que vai ser apresentada a vocês, sem ser a semana que vem, na outra. Então, essa semana nós encerramos o conteúdo da segunda unidade. Semana que vem vamos fazer a prova, né, valendo 3 pontos, vai completar 8. E os 2 últimos pontos será aquela atividade daqui a 15 dias que vocês vão fazer, que é aquelas que vocês fazem e entrega para todos os professores. Acho que vocês estão lembrados disso. Aquela ali vale 2 pontos. Então, 5 da primeira prova, 3 da segunda prova, 8. Com mais 2 dessa atividade geral aí, somos 10. E assim se encerra a segunda unidade. Presta atenção numa coisa. A primeira prova que vocês fizeram, alguns alunos fizeram a prova, mas não clicam lá no botão de enviar. Tá? Então, aparece para mim, mas aparece como se não fosse entregue, ou seja, como se fosse um rascunho. Foi o caso da Irla, foi o caso de Vitor Emanuel, o caso de Débora. Tá? Então, não dou mole não, porque às vezes não vem nada para mim. A sorte que veio alguma coisa, veio o rascunho, eu pude ver o que vocês marcaram, mas às vezes não vem nada. Então, sempre quando terminar a prova, ó, lá embaixo no botãozinho enviar para o professor. Clica lá. Porque às vezes vocês respondem e fecham. Aí, né, fica desse jeito. Às vezes chega para mim, às vezes não chega. Então, para garantir, clique no enviar, tá bom? Então, vamos resolver aqui o exercício. Vou colocar aí na tela. Quando aparecer para vocês, me avisem, tá bom? E aí? Já apareceu. Apareceu? Então vamos lá. Essa questão da Unip, tá? Como eu já disse a vocês no início do ano, eu sempre trabalho com questões de vestibular, porque vocês daqui a um tempo vão fazer o vestibular e o Enem, para estarem acostumados com esse tipo de avaliação, tá bom? Sobre o feudalismo, assinale a alternativa correta.
Letra A, a economia era dinâmica, monetária e voltada para o mercado? B, a sociedade era móvel, permitia a ascensão social, a mudança de classe? C, o poder político estava centralizado nas mãos de um monarca absolutista? D, a mão de obra básica era formada por trabalhadores escravos? Letra E, as principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram a corvéia e a talha. Então, se fosse para vocês marcar aí, qual dessas alternativas fala a verdade sobre o feudalismo? Quem quiser falar no microfone fala, quem quiser colocar no chat também tá valendo, viu? Alternativa E. Qual, Alice? Alternativa E. Alice falou a alternativa E. Mais alguém? O pessoal hoje está a fim de participar. Ninguém mais, gente? Então vamos lá, vamos corrigir. Sobre o feudalismo, assinala a alternativa correta. A economia era dinâmica, monetária com money, com dinheiro? Não. Eu disse a vocês que a economia era amonetária, tá? Sem dinheiro, pouco dinheiro, quase não se usava dinheiro. Essencialmente as pessoas trocavam as mercadorias. Então, letra A é errada. B, a sociedade era móvel, permitindo a ascensão social? As pessoas mudavam de classe? Não. Eu disse na videoaula que a sociedade era estamental. O que significa isso? Não se mudava de classe. Quem nascia nobre morria nobre, quem nascia servo morria servo e assim por diante. Tá? Então a letra B está errada. O poder político estava centralizado nas mãos de um monarca? Falso. Eu acabei de falar para vocês que o poder era descentralizado. Depois que o Império Romano foi invadido e destruído, tá, o Império Romano do Ocidente, não havia mais um governante de todo mundo. Cada senhor feudal mandava na sua terrinha. Tá? Então, existiam vários que mandavam, e não apenas um. Então, o poder era descentralizado. Letra D. Muita gente marca isso aqui, mas não está certo. A mão de obra básica era formada por trabalhadores escravos. Eles não eram escravos, eles eram servos. Professor, mas aquela vida miserável que eles levavam não é a mesma coisa, não? Bom, qual é a diferença? Escravo é uma propriedade. O que quer dizer isso? Escravo é como se fosse um carro. O carro pertence a uma pessoa. Então essa pessoa pode vender o carro para quem quiser. Quem tem escravo, vende escravo para quem quiser, como vocês viram lá em Roma e na Grécia. Tá? As pessoas compravam e vendiam escravos. Mas o servo, ele não era escravo. O senhor feudal não podia tirá-lo da terra. Ele não pertencia ao senhor feudal. Ele estava na terra porque houve um acordo. Ó, me dê proteção, me dê uma terra para plantar, em troca eu vou trabalhar para o senhor. Então era um acordo. Tá? A vida era miserável? Era, mas ele não era escravo, ele não podia ser vendido, ele não pertencia ao senhor. Ele fez apenas um acordo com o senhor. Então, a opção correta aqui sobre o feudalismo é essa aqui. As principais obrigações devidas pelos trabalhadores eram corvéia e talha, lembra? O servo tinha que dar uma parte da produção para o senhor feudal. O servo tinha que plantar os lotes do senhor feudal. Então, as obrigações que os servos pagavam ao senhor. Pagava entre aspas, porque não pagava com dinheiro, pagava com produto ou com trabalho. Tá bom? Tudo isso aí estava lá na videoaula. Se alguém tiver uma dúvida, ou pergunte, ou então assista novamente para tirar qualquer dúvida, tá bom? Vamos para a segunda questão, também da Unip. O feudalismo deve ser definido como um regime político centralizado? O poder é centralizado no feudalismo? B. Foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil dos servos? C. Surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático? D. Entrou em crise após o surgimento do comércio? Apresentava uma considerável mobilidade social?
Então, baseado no que vocês estudaram, qual é a opção aí correta sobre o feudalismo? Eu acho que é a letra B. O Alisson chutou a B. Alguém mais quer falar ou colocar no chat? Letra B. Daíla também falou B. Raika Vitória também falou a B. Mais alguém? Alternativa B. Cleison também e Vitor Emanuel também. Então é isso mesmo, gente. Letra B, tá? O feudalismo não era centralizado, era descentralizado. Acabei de falar isso. Foi caracterizado pelo trabalho dos servos, sim. A mão de obra básica era dos servos, dos camponeses. Então aqui é correto. Surgiu como consequência da crise do modo de produção asiático. Nem falei sobre isso. Entrou em crise após o surgimento do comércio. Apresentava considerável mobilidade social. Pelo contrário, tá? Não havia mobilidade social, as pessoas não mudavam de classe. Ok? Então vamos para a terceira questão, só são 4. É light aqui, as aulas do professor. Questão da FUVEST 2010. A instituição das corveias variava de acordo com os domínios senhoriais. E no interior de cada um, de acordo com o estatuto jurídico dos camponeses, ou de seus mansos, ou seja, de seus lotes, das suas parcelas de terra. Esta frase sobre o feudalismo trata de quê? Da vassalagem, do colonato, do comitatus, da servidão ou da guilda? Essa frase está falando de quê aqui? Corvéia, lembra alguma coisa, lembra não? Que relação dessas aqui está descrita aqui na frase? A instituição das corveias. Que relação é essa? Vassalagem, colonato, comitato, servidão ou guilda? Raika falou letra D. Mais alguém? Bom, já que ninguém opinou, Raika acertou. Quando está falando de corvéia, está falando da relação com os servos. Acabei de falar disso aqui, gente, ó. Cadê? Aqui em cima, ó. As principais obrigações devidas pelos trabalhadores que eram servos era a corvéia e a talha. Tá? Então aqui está descrevendo, tá? Uma das obrigações da servidão, que era as corveias. Tá? Falei da corvéia e falei da talha, agora no instante. Tá? Então, estamos falando da servidão. Alguns de vocês podem ter confundido com vassalagem, mas vassalagem é uma relação entre senhor e outro senhor, entre um suzerano e um vassalo. Falei disso na videoaula, então assistam, tá? Quem não assistiu. Então, quando é a relação entre dois senhores, nós estamos falando de uma relação chamada de vassalagem. Quando é a relação entre o senhor e servo, nós estamos falando da servidão. Tá bom? Como aqui está falando das corveias, está falando dos servos, da servidão. Última questão da FASP. Podemos definir o feudalismo, do ponto de vista econômico, como um sistema baseado na produção, tendente à autossuficiência, à subsistência, sendo a agricultura seu principal setor. Politicamente, o feudalismo caracterizava-se pela letra A, existência de legislação específica a reger a vida de cada feudo. D, atribuição do poder executivo à igreja. Era a igreja que governava as pessoas. C, relação direta entre posse e soberania dos feudos, fragmentando assim o poder central. D, absoluta descentralização administrativa. Qual dessas opções fala de uma característica do feudalismo? Raika falou Alternativa D. D. Alice falou D. Rafael falou o quê? D. D também. Mais alguém?
Bom, aí está muito simples, está muito tranquilo. De fato, uma das características que fala a verdade aqui do feudalismo é descentralização administrativa. Não havia uma pessoa que governava. Já falei a vocês, não havia governo no feudalismo. Só havia o dono das terras. Cada um mandava na sua fazenda, na sua roça. Falo fazenda e roça é brincadeira, porque as terras eram gigantescas. Cada um mandava na sua terra. Não tinha um que governava todo mundo. Não tinha governo, tá? Então, o poder era descentralizado no feudalismo. Galera, apesar de poucos terem respondido, acredito que o exercício não está assim tão difícil, o assunto, tá? Eu sei que o vídeo é um pouco longo, mas assim, quando puder, assista novamente, porque na semana que vem teremos a prova, tá bom? Então, só recapitulando aqui para quem entrou depois, semana que vem vamos fazer a segunda prova da segunda unidade. A primeira valeu 5, eu já corrigi, já deixei as notas lá no Google Sala de Aula para quem fez, tá? A segunda da semana que vem vai valer 3, então 5 mais 3, 8. E os últimos 2 pontos é aquela atividade, aquele trabalho geral que vocês fazem com o professor. Acho que dessa vez vai ser com o professor de biologia, tá? Parece que é um assunto voltado para biologia, não tenho certeza. Mas aí a atividade vocês fazem com o professor de biologia, mas envia para todos os professores para que a gente corrija e veja os 2 pontos restantes para concluir a segunda unidade. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa para falar. Tem alguém aí? Não. Não, né, Isadora? Tá bom. Falou, Vitor. Galera, é isso. Então, semana que vem a gente não se encontra porque será a prova. E na outra semana, na seguinte, eu falo com vocês a respeito do trabalho. Apesar que vocês vão fazer sob a orientação do professor da disciplina, mas sempre tem um texto. Cada disciplina tem um texto que a gente também coloca para que quanto mais coisas vocês leiam, mais um trabalho com conteúdo vocês fazem, tá bom? Então, se tá tudo ok, até semana que vem, até a prova. Estudem, tá? E um abraço para todos vocês, viu? Tchau, gente. Bem, Oi. tchau.